Hello, people! Tudo bem com vocês? Boa noite. Bom, a gente vai começar a nossa última aula antes das férias! Eu escutei um amém? Gente, é sério, eu vou ficar com saudade de vocês, tá? Mas hoje vamos focar e vamos falar sobre comunicação integrada e imagem empresarial, um dos temas da nossa disciplina de comunicação empresarial, tá? A comunicação integrada, para vocês entenderem um pouco o conceito, ela surgiu para unir diversas atividades diferentes que estão relacionadas à comunicação de uma empresa, tá? Tudo que está relacionado à comunicação da empresa, a comunicação integrada e a a comunicação integrada veio para fazer a manutenção e a construção da imagem empresarial, tá? Então, a integração das atividades, ela só ocorreu com a união de vários profissionais de diversas áreas, seguindo uma coerência de linguagem entre os diversos setores, para que a empresa realmente seja uníssona, ou seja, fale uma língua só, tanto para os colaboradores como para os mercados, né? Mas o objetivo principal e inicial, aliás, é falar de uma forma única para cada colaborador, compreendendo que cada colaborador percebe as coisas de uma forma diferente. Nós somos indivíduos complexos na percepção, né, das coisas. E é dessa forma que a comunicação integrada surgiu, para falar a língua de cada um desses colaboradores que pensam de formas diferentes. É possível, segundo Conch, né, é possível encarar de diversas maneiras a comunicação integrada, que, em síntese, constitui uma somatória dos serviços de comunicação feitos sinergicamente por uma ou várias organizações e tendo em vista, sobretudo, os públicos a serem atingidos e a consecução dos objetivos propostos. Ou seja, não tem uma forma só de encarar o mesmo problema, né? Ou de apresentar uma solução de comunicação para aquele problema. Ele tem que ser feito de forma que haja sinergia naquele determinado ambiente, né? Que as pessoas falem uma língua só. A real eficácia da comunicação é o objetivo final desse trabalho integrado, né? Levar a comunicação da forma correta para que todos entendam o que está sendo falado, né? Isso é possível mediante uma ação conjugada de todas as áreas que produzem, emitem e vinculam mensagens para os mais diferentes públicos. Percebam que aqui ele não está falando só da área de comunicação da empresa. Ele está falando de tudo. É claro que a área da comunicação que produz informação ela é importante, mas ela está falando de todas as áreas. Não adianta a comunicação emitir um comunicado sobre um determinado setor se aquele setor não informa da forma correta. Então, todos os setores têm que estar integrados nessa ação. Bom, um outro autor, Gajewski, ele acrescenta, né, que essa questão da análise organizacional, a definição de comunicação integrada, ela contempla diversas áreas, né? Não só a área de comunicação. Às vezes a área de comunicação vai falar sobre um determinado assunto técnico que ela não tem conhecimento. Ela precisa dessa outra área para poder verificar se aquilo que está sendo falado está correto. Então, essas áreas pretendem criar e administrar intervenções integradas, multifacetadas, combinando informação, instrução, colaboração, design de processos operacionais, feedback e sistemas de incentivo para melhorar a performance humana no local do trabalho. Ou seja, sem o feedback de uma determinada área que está tendo um problema com o colaborador, como que o responsável pela comunicação da empresa vai saber criar uma ferramenta ou uma ação eficaz para combater aquilo? Todos os setores têm que estar integrados para dar o feedback para a comunicação e falar, ó, esse departamento está com problema e a gente precisa resolver isso. De que forma? Não sei, vamos estudar, vamos sentar junto. É esse o ponto-chave.
As ações têm como objetivo atingir visões e missões desejadas pela organização. Desse modo, o foco é atingir objetivos estratégicos com o uso da comunicação integrada. Sempre, gente, não faz sentido se trabalhar comunicação integrada se a missão e a visão da empresa são contraditórias, né? Não se define uma missão e uma visão à toa para estar lá na parede para os colaboradores verem. Não, elas estão lá para serem um norte e tudo que é feito tem que ser baseado nisso. Casale afirma o seguinte: a ideia da comunicação integrada é a coordenação de mensagens para o impacto máximo. Este impacto é obtido através da sinergia, as conexões que são criadas na mente do receptor como resultado de mensagens que se integram para criar um impacto de poder maior do que qualquer mensagem individual por si só. O que ele está querendo dizer? Às vezes, uma mensagem só não é suficiente. Você precisa desenvolver uma ação com várias mensagens para convencer aquele público de algo que você está defendendo. E não basta falar de qualquer jeito, você tem que falar a linguagem desse público para que ele entenda aquilo que você está defendendo. Isso é básico. Não adianta eu chegar num fã de sertanejo e falar para ele que rock and roll é a melhor coisa do mundo, que é a coisa mais bacana do mundo. Ele não vai entender isso. Eu tenho que falar com uma linguagem que ele entenda, tá certo? As mensagens e os seus conceitos repetem unidades essenciais de significado ao longo do tempo, através de diferentes veículos e provenientes de diferentes fontes. Estas, quando integradas, irão unir-se para criar estruturas de conhecimento e atitudes coerentes do receptor. A comunicação integrada só é eficiente se criar sinergia. É óbvio. Isso aqui é mais um ponto-chave. Se não houver sinergia, é que algo está sendo feito errado através ou da comunicação, ou do departamento de comunicação, ou do departamento que te dá o feedback. Para melhor compreender o conceito de gestão integrada da comunicação, a gente precisa entender que ela é formada por outros subconceitos, que são endocomunicação, que é a comunicação interna, comunicação mercadológica, administrativa e institucional. Cada um desses ramos tem um fim, né, um objetivo diferente, um fim específico, e se volta para um determinado perfil de público, né, um determinado público-alvo, sempre com o objetivo de alcançar a meta de comunicação da organização. A endocomunicação ou comunicação interna, ela depende ela é formada pelas interações dos colaboradores entre si. Ela é responsável por fazer circular as informações internas, né? Então, eu estou fazendo uma determinada ação que vai mudar o sistema de transporte interno da empresa. Não vai mais passar 6h30 da manhã na casa do Zé e do João que moram no bairro X. Vai passar às 6h15. Como que você vai informar isso? Isso tem que ser feito de forma eficaz, né? Para as pessoas certas, da forma certa, com a linguagem certa. Quais meios que eu vou utilizar? Vou utilizar uma circular, um jornal? Qual o meio que eu vou utilizar? Tá certo? Quem trabalha em empresa grande, especialmente nas usinas, tem esse conhecimento. Esse ramo, né, o endomarketing, a endocomunicação, melhor, ela visa principalmente o reforço da marca para os colaboradores, para a visão que os colaboradores têm daquela empresa. A partir da comunicação, a partir disso, né, a comunicação interna consegue envolvê-los com a empresa para que eles incorporem a missão e os objetivos organizacionais. Esse tipo de meio, né, esse tipo de comunicação não serve só para informar o Zé do horário de trabalho, de que o ônibus vai passar na casa dele, mas serve também para falar, ó, a empresa é responsável. Ela tem essa visão. Ela é assim, assim, assado, para que ele enxergue aquela empresa como uma empresa realmente bacana, responsável, que defende ele para o mercado, que defende várias coisas que fazem com que as pessoas lá fora respeitem essa marca. Lembrem dos exemplos que eu dei do Outback e do Madeiro. Como que um colaborador do Outback seria comunicado nessas ações de endocomunicação do que foi feito lá pelo dono, que dispensou uma série de colaboradores?
Não sei de que forma, mas certamente vai ser muito negativo, né? Eu não sei que alternativa que ele vai usar para comunicar isso para as pessoas. Certamente ele não vai ter muita alternativa. Mas para o cara do Outback que sabe utilizar isso da forma correta, vai ser um ganho exponencial para a imagem da marca dentro da empresa. Os colaboradores vão enxergar a marca ainda mais como uma marca responsável e bacana. E o que eles vão fazer? Vão defender a empresa lá fora. É esse que é o grande objetivo do endomarketing, da endocomunicação. A comunicação mercadológica ela apresenta um conceito no próprio nome. Quando a gente fala de mercadológica, está relacionada a mercado, a negócio, né? Enfim, tem o objetivo, tem a finalidade de vender produtos, serviços, ideias, né? Não se restringe exclusivamente para as empresas que visam lucro. Também pode ser relacionada a órgãos públicos, a terceiro setor, por exemplo, ONGs, enfim, né? Mas enfim, tem um objetivo principal que é comunicar o negócio, que é vender aquele negócio. Para se atingir o objetivo da comunicação, nesse sentido, né, de mercadológico, a organização se utiliza frequentemente de ferramentas do marketing como meio de persuasão de um determinado público, ou seja, ele usa um trabalho de convencimento, de publicidade, de ações de merchandising, enfim, né, tudo que a gente está vendo na outra disciplina. E isso tem que ser feito através de estudos, de planejamento, para conseguir obter resultados e para conseguir medir os resultados. Para a comunicação ela ser oficial, para que exista de fato, entra um outro ponto que é a comunicação administrativa. Essa comunicação administrativa ela tem a função de transmitir toda a informação com foco na gestão da empresa. O Torquato afirma o seguinte, um outro autor: a comunicação administrativa abrange todos os conteúdos relativos ao cotidiano da administração, atendendo às áreas centrais do planejamento e às estruturas técnico-normativas com a finalidade de orientar, atualizar, ordenar, reordenar o fluxo das atividades funcionais. Trata-se do suporte informal normativo da organização. Vamos imaginar uma indústria química. Ela recebe uma informação normativa do Ministério da Saúde sobre determinado produto que ela está fabricando. Ela precisa mudar aquilo porque houve uma mudança necessária em função da Covid-19. Hipoteticamente falando, ela tem que fazer uma nova normativa interna para que todos os departamentos que têm interesse naquela informação saibam daquilo. Isso é comunicação administrativa. É saber o que está acontecendo lá fora para informar a todos, para que a empresa seja de fato responsável e para que ela faça com que todos os seus colaboradores tenham essa visão. Isso é importante. Informação sobre novos lançamentos de programas, de movimentos negociais, resultados de campanhas, instruções, normas, políticas de promoção, projetos de expansão, tudo isso está dentro da administração, da comunicação administrativa. Aí a gente começa o último ponto, que é a missão, que é a comunicação, desculpa, gente. Deixa eu voltar no slide aqui. Que é a comunicação institucional, né? Que tem como função transmitir, dar ênfase à contribuição da organização para a sociedade. Então, eu faço tudo perfeito. Eu trabalho bem a questão social com os meus colaboradores, ambiental, faço tudo certo. Mas espera aí, eu não vou comunicar isso para o mercado para que os meus clientes, para que os meus consumidores também enxerguem isso? Então, isso é importante, que a empresa também divulgue a sua comunicação institucional, para que o mercado veja ela como uma empresa responsável e para que isso ajude na construção e na formatação de uma imagem e de uma identidade corporativa dessa empresa. Como que a Natura conseguiu fazer isso? Ela conseguiu simplesmente sendo responsável do ponto de vista socioambiental? Não. Ela fez isso, de fato, emitindo isso para os seus colaboradores, emitindo isso para o mercado. E de lá de dentro
saiu tudo o que a gente já conhece. Gente, por hoje é só. Deixo meu beijo para vocês. Desejo a todos boas férias e até a próxima. Até mais.